Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o resultado do último TRI, né? Os resultados e um pouco do que aconteceu no cenário macro, nacional e internacional e, né, a performance dos nossos fundos, os fundos da família Alfa. Bom, o trimestre começou, né, com a tão esperada redução da Selic, né, redução do corte de juros aqui no Brasil, né? Muita discussão em relação ao tamanho desse primeiro corte, se seria 25, seria 0,50, né? A gente esperava um corte mais parcimonioso, um início mais parcimonioso, né? E a gente, então, a partir desse início de corte, né, viveu uma certa estabilidade nos mercados, né? Um pouco de toda a ansiedade, né, da espera pelo corte. A gente teve boas performances, não só dos índices IMAB e RFM, mas como os ativos de brasileiros de uma maneira geral, né? A gente passou um segundo TRI muito positivo e o terceiro TRI foi de até relativa estabilidade para ligeira depreciação de alguns ativos. Não só motivados por essa decisão, né? Na nossa opinião, o Banco Central tomou risco, começando já com o meio. O mercado, logo após essa decisão, começou a precificar 0,75 ou uma chance mais ou menos igual para 75 ou meio. Com tudo que a gente viveu, né, ao longo dos dias, né, principalmente aliado a essa decisão e aliado também ao um aumento da curva de juros americana, né, em nível da curva de juros americana, fez com que o mercado tirasse, né, essa possibilidade de corte mais agressivo, né. A gente tem um cenário de que as taxas de juros americanas ainda vão continuar altas num patamar elevado, né? E aqui no Brasil, uma certa desarticulação, né? Do executivo em relação ao legislativo na continuidade das medidas fiscais, né? Principalmente das medidas arrecadatórias tão importantes aí para o governo conseguir atingir suas metas ou chegar próximo das metas estabelecidas na nossa nova âncora fiscal, né? Então, aumento de juro americano, desarticulação política, né? Esse ambiente prejudicou um pouco, né, a performance dos ativos brasileiros nesse último TRI, né? Eu destacaria, se é para a gente também olhar um pouco o copo mais cheio do que vazio, né? Os dados de atividade no Brasil continuam muito bons, tanto em relação a PIB, quanto em relação à taxa de desemprego, e um ambiente também que a gente tem inflação controlada, né? Algumas casas de pesquisa e até a gente aqui já começa a ver inflação na meta esse ano, dentro da banda, obviamente, né? Então, isso não deixa de ser positivo, e aí a gente acredita que, já falando um pouco para o último TRI, né, para o final do ano, né, a gente acredita que os níveis de juros americanos se estabilizando em um determinado patamar, a gente volta a olhar os dados aqui no Brasil e os dados ainda são favoráveis. É claro que o desafio fiscal ele está cada vez maior e o tempo está cada vez menor, né? Então, certamente vai ser uma pauta muito forte de discussão e muito importante para a performance dos ativos agora nesse último TRI do ano, tá? Num ambiente de mais incerteza internacional, né? Com o conflito no Oriente Médio e seus possíveis desdobramentos para preço de petróleo, né? Então, o último TRI promete aí para a performance dos ativos. Tem muita coisa boa a ser discutida, mas também tem bastante foco de atenção e preocupação. Passando um pouco para os resultados, né?
O terceiro TRI, como eu comentei, foi um terceiro TRI de baixa volatilidade dos ativos, IMAB e RFM. A gente teve até uma subida ali já para o final de setembro, principalmente agora no início de outubro, né? Mas quando a gente olha o TRI inteiro, a gente teve o IMAB com uma vol muito baixa em relação aos seus padrões históricos e o RFM também. O nosso Asa Alpha Nominal Rates, ele teve uma performance de 1,57% nesse trimestre, tá? A gente teve 26 bips de alfa negativo durante esse trimestre. E o Real Rates, ele teve uma rentabilidade nominal, tá? De menos 0,90 e menos 38 bips de alfa, então menos 38, alfa negativo. O principal detrator de alfa, nesse caso, foi uma inclinação de inflação implícita. A gente já carrega essa operação seguramente aí desde o primeiro TRI, ali meados de março, a gente montou essa operação. É uma operação que aposta na inclinação de inflação implícita no miolo da curva, tá? Essa foi o principal foco de performance negativa. Contudo, né, novamente, eu gostaria de destacar que no ano a gente está com o nosso Asa Alpha Nominal Rates com uma performance de 13,74 no ano e com alfa, né, com retorno acima do IRFM de 1,8%. E o nosso Asa Alpha Real Rates, ele está com uma performance de 13,48 no ano e um alfa de 1,94. E quando a gente fala desde o início, lembrando, os dois fundos eles tiveram a sua primeira cota no dia 25 de março de 2022, né? Desde o início, o nosso Asa Alpha Nominal Rates apresenta uma performance de 24,39%, retorno nominal novamente, e um alfa, um retorno sobre o IRFM de 4,22%. E o Real Rates, 18% desde o início, com um alfa, um retorno excedente sobre o IMAB de 3,94%. Então a gente segue com muita convicção das nossas estratégias, nossas operações que buscam as assimetrias nas curvas de juros no Brasil. Falando um pouco de operações para o próximo TRI, né, a gente falou um pouco de o que a gente espera em termos de dados, indicadores e eventos para o final do ano. Aí. A gente continua com a nossa operação de inclinação de inflação implícita de miolo, né? E fizemos uma operação de juro real contra implícita, né, ali mais para a parte longa da curva de juros, né, e também fizemos uma operação que busca assimetrias, né, e busca gerar alfa na curva de juros nominais longas, tá? Essas são essas três operações que a gente tem, com um tamanho até relativamente ajustado, né, pensando já para o final do ano e, é claro, para a preservação desse retorno que nós tivemos ao longo desse ano. É isso, espero que a gente tenha aí um ótimo TRI pela frente. Obrigado.